Reflexões Bíblicas com Jung Musung. Bem-vinda, bem-vindo. Hoje, refletindo o finalzinho do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, versículos de 40 a 45. Antes de purificar o leproso de ontem e o de hoje, Jesus o toca. O primeiro gesto é o toque. Vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia, leia aí na sua. Diz o seguinte: um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus ficou cheio de ira, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. Então Jesus o mandou logo embora, ameaçando-o severamente: não conte nada para ninguém, vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. Mas o homem foi embora e começou a pregar muito e a espalhar a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte as pessoas iam procurá-lo. Jung, qual que é a chave para entender, refletir sobre esse evangelho? No encontro anterior, os demônios obedeceram Jesus e ficaram quietos. E aqui o leproso não obedeceu, não. Essa é a novidade, né? Vamos lá. Primeiro, né, a questão do leproso. A gente colocou o título leproso de ontem e de hoje. Não significa assim, existem leprosos hoje também, que é um problema da doença, né? Quer dizer, nesse texto não estão falando somente da lepra, a enfermidade, porque naquela época tudo que era problema de pele era categoria do impuro, né, que a gente está chamando de leproso. Outra coisa importante, lepra é uma das doenças mais repugnantes, né? Você vê, né? Uma coisa, tô com dor de barriga, tudo bem, você está com a cara feia, mas ninguém te vê muita coisa. Lepra não. E aí, numa sociedade baseada na pureza e impureza, lepra é aquilo que dá repulso e expulsa, né? Então, o fato de você dizer um leproso se aproxima de Jesus, Jesus não está no lugar sagrado, porque o leproso não estaria tentando ficar perto. Eu lembro quando era criança, eu assisti o filme Ben-Hur, né? E aí, uma das que me marcou muito foi a figura da mãe que fica leprosa. E não pode, dizer, não pode chegar na cidade para comer, conseguir comida, precisa chegar longe, o pessoal jogava, né? Isso é parecido, por exemplo, com o problema dos párias, das castas, né? Que hoje se chama Dalit, né? Que é na Índia, as pessoas colocavam, não podia entrar na loja, você deixava o dinheiro no lugar correto, se afastava, o atendente entrava, via a lista, via a lista, pegava o dinheiro, purificava tudo, colocava a comida ou as coisas que pedia, ia para a loja, voltava e se purificava, e o pária ia lá e pegava a coisa. Então, assim, você não podia ter contato nenhum, né? Isso eu lembro disso em 1980, com um fenômeno social da época, né? Então, na época de Jesus, isso era muito mais de nosso tempo. E, então, Jesus não está no lugar sagrado e o, o leproso pede o que não é comum. Então, ele tem uma fé de que Jesus é homem de Deus diferente. Porque o escriba, os fariseus, os sacerdotes, não, cai fora mesmo. Né? Se afasta porque você me deixa impuro. E eu não consigo mais entrar no templo, eu não consigo mais fazer rituais, etc. E aí Jesus, profundamente compadecido, essa é a tradução que eu tenho da Almeida, né? Isto não é baseado na lei, na teologia, é movido pelo coração. E compadecer, né, ter compaixão, não é uma coisa para mim,
É eu, meu coração, e o outro. Aquele que tem a paixão, compaixão por alguém. Então, é a lógica de encontrar, não de excluir, de afastar. E aí, seguinte, né? Jesus estendeu a mão e tocou nele. Isso é uma coisa muito importante. Ele toca antes da purificação. Uma pessoa, um judeu compadecido, e soubesse como purificar, primeiro purificaria, depois se aproximaria. Porque depois que se tornou puro, agora eu posso relacionar com ele. Não, Jesus toca antes da purificação. Jesus rompe com a lei de Deus, ou da lei religiosa que se acreditava que era de Deus. E aí, pergunta, né? Ele diz, eu quero sim. Então, o desejo vem explicitado depois de ter tocado. Isto é, antes da purificação que a sociedade exige e a religião exige, Jesus reconstrói, lhe dá a noção de dignidade. Você merece. Você tem a condição de ser digno de ser humano. É uma pessoa que pode ser tocada. Fica claro isso? Né? Então, a dignidade humana é anterior às regras religiosas e sociais e de saúde. Então, antes de curar, Jesus reconstrói, lhe dá de novo a condição de ser humano. Daí diz, né? Agora está curado. Então, o que Jesus faz não é um milagre de resolver a cura. Também faz isso. Mas o anterior e o mais importante é reconhecer que, mesmo sendo leproso, você merece ser amado, reconhecido como ser humano, porque a doença e a classificação religiosa não vem de Deus. Isso é muito importante. Daí, essa é a novidade de Jesus. Deus é diferente do que a gente pensa na religião. Né? Daí vem a coisa assim, e aí diz, olha, não fale, porque o pessoal vai dar confusão, porque Jesus está indo contra as regras que toda a sociedade e o templo diz. Então isso vai dar problema para mim. O pessoal não vai entender e vai começar a dizer que eu sou o cara fora da pureza. Então Jesus se tornaria para a sociedade algo impuro. Mas por que é que o leproso não obedece? Isso é a alegria de ser curado. Quando a gente está alegre, a gente rompe com as regras. Sabe quando você está muito contente e começa a falar as coisas? Não, não fala isso, você tem que obedecer isso. Não, gente, ele me curou. É o que está no evangelho, no texto do Papa, né? É a alegria do evangelho. Quando você é tocado, não é que aprendeu uma aula, não, não é isso. Você foi tocado pela novidade do Espírito de Deus que nos cura. Aí, gente, não tem regra. Eu saio contando para todo mundo. É criança que fica contente, quase, ou mesmo adulto. Quando você atinge uma coisa de muita coisa que alegra, você quer contar para alguém. Você liga, olha, você viu o que aconteceu? Daí que conseguir um sucesso sem um amigo de verdade não tem a felicidade. É a alegria de contar para os amigos que te dá felicidade. E aí, então, Jesus agora não pode mais andar na cidade. Porque ele ficou famoso? Não, ficou com má fama. Ele ficou famoso, só que má. Porque ele não pode mais entrar na cidade onde está controlado pelos escribas, fariseus, pelos rabinos. E aí ele fica fora.
E aí o povo que está excluído na sociedade, que tem problemas, vai para a cidade, fora. Então, Jesus permanece fora e as pessoas que querem também ser curadas, ser reconstituído, ser incluído de novo na sociedade, é que tem que ir até lá. Então a gente precisa entender, né, que não é uma boa fama. Nesse sentido, é um pouco esse conflito que está dando sobre as pessoas, por exemplo, o Padre Júlio e outros que trabalham com as pessoas excluídas da sociedade, se perdem, tem a má fama para o pessoal da igreja. E as pessoas que reconhecem que isto é bom, não importa se é de igreja ou não, se é cristão ou não, esse está certo. Esse é. Então, faz parte dos excluídos. Então, esse é um texto muito legal. Sim, você apresenta alguns momentos muito interessantes. Primeiro, parte da tensão do puro e impuro, que é uma das lógicas desses últimos encontros, né? Uma religião de pureza que deriva de uma certa compreensão da lei de Deus, que era para a vida, e se torna uma realidade de expulsão, de exclusão, cria uma sociedade de párias, né? De gente que não pode ser tocada, etc. Essa tensão, ela é marcada por uma ruptura, porque Jesus rompe o julgamento da religião a partir da lei, considerando a compaixão e a misericórdia em primeiro lugar, e pela misericórdia tem uma diferença. A diferença não é mais a exclusão e a expulsão, mas agora é o encontro, é o tocar na pessoa, né? O Papa Francisco tem insistido no tocar a carne sofrida, e aí aqui a gente tem uma passagem muito clara desse tocar, que reconstitui a dignidade antes de curar, né? E isso é uma novidade, vou dizer, é uma boa nova para alguns, mas é uma novidade na maneira como se compreende a religião. E isso gera alegria, uma boa nova de alegria para quem é reconhecido na sua dignidade, e leva os outros a compartilhar a má fama. Eu ia dar o exemplo que você mesmo deu, né? O Padre Júlio hoje compartilha a má fama daqueles a quem ele se dirige com misericórdia. E isso só pode acontecer porque as pessoas não compreendem qual é o fundamento da boa nova de Jesus. Ainda trabalha numa outra lógica que não é nem a compaixão e nem a misericórdia, né? No fundo, são pessoas de uma religião baseada no sagrado, na separação, na lei, e não entendeu que Deus é amor, que aparece na compaixão e na misericórdia, do encontro. Então, o cristianismo é experiência do encontro da comunidade e não da exclusão das pessoas que não podem entrar. No último encontro, você falou da tentação que a igreja ainda tem, todas as igrejas cristãs ainda têm de querer buscar o desejo do mercado, compartilhar a fama, né? O sucesso e etc. E agora, nesse evangelho de hoje, a gente tem aí, será que as igrejas estão dispostas a compartilhar a má fama de Jesus, né? É isso aí. Bem, a gente termina aqui, então, o nosso encontro de hoje. Os cachorros começaram a latir aqui no bairro, gente, então a gente vai parando por aqui, pedindo que, se você nos acompanhou até aqui, entra no nosso canal do YouTube, se inscreva, compartilha, manda para alguém que você acha que essa mensagem pode ajudar no seu discernimento sobre a boa nova de Jesus, porque essas pequenas reflexões, na nossa opinião, é um serviço para cristãos e cristãs que pretendem refletir sobre a boa nova a partir da nossa vida, né? Jung, obrigado. Até semana que vem. Então.